Olá, meus amados. Estamos aqui para mais um momento de edificação. Quero deixar aqui alguns minutos de edificação da palavra que ministrei domingo agora passado na Catedral de Louvor Maranata. Eu sou o pastor Carlos Kenny e eu quero deixar para você hoje aqui algumas considerações sobre o que foi ministrado no domingo. Eu comecei falando sobre o desejo de Deus de se revelar ao homem. Isso é claro no Antigo Testamento. Deus, ele vai aos poucos se revelando ao homem. Foi assim com o patriarca Abraão, foi assim com o estadista e líder Moisés, e assim também com os demais líderes e profetas do Antigo Testamento. Mas nós podemos ver claramente no Antigo Testamento, Deus também tendo uma preocupação de revelar o seu Filho e o seu ministério. É claro que a vida dos profetas e os seus ministérios revelavam um pouco do perfil, do caráter, da personalidade e do ministério de Jesus Cristo. Então, gradualmente, Deus se revelou e também revelava ao Filho. Até que ele vem, encarna e exerce o seu ministério e com a sua vida, ele revela também ao Pai e mostra para a humanidade um pouco da sua personalidade, um pouco do seu caráter, seus valores e seus princípios. E ainda no Antigo Testamento nós podemos ver uma visão que o profeta Ezequiel teve quando estava exilado, próximo ao rio Quebar. Ele teve essa visão, quando ele consegue discernir um ser que tem 4 aparências. Uma aparência de homem, uma aparência de leão, uma aparência de águia e uma aparência de boi. Mas tudo muito misterioso, tudo muito ainda sobrenatural. Mas essa visão já era um pouco do que Deus estava revelando ao homem, que seria Jesus e seu ministério. Porque posteriormente escreve-se sobre Jesus, aqueles que estiveram com ele e falam sobre a vida, sobre a passagem desse homem nessa terra, sobre os seus ensinamentos. E nós podemos ver também no Evangelho se cumprindo aquilo que o profeta Ezequiel teve como visão. Então, os Evangelhos revelam Jesus como rei, Jesus como homem, filho do homem, Jesus como um boi e Jesus como águia. Em seguida, o que é que nós temos? Nós temos os Evangelhos, que é exatamente isso. Os evangelistas, os escritores, eles trazem para nós o perfil da pessoa de Jesus segundo o seu olhar. Aqueles que tiveram experiência com o Deus encarnado, com o Deus vivo. E nós podemos ver claramente no Evangelho de Mateus, ele falando sobre esse Jesus rei, esse Jesus que foi revelado através da figura do leão, que veio para reinar. E é exatamente no Evangelho de Mateus, nós podemos ver as parábolas que falam sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, a implantação do reino. Então, a reflexão que eu quis trazer a primeiro momento a respeito desse Evangelho foi como que você tem deixado implantar esse reino de Deus na sua vida. Quais são os princípios, quais são os valores, quais são as virtudes que você já tem, que indicam, que revelam que você de fato segue esse rei e vive nesse reino que Jesus veio implantar. Em seguida, falei sobre o Evangelho de Marcos, onde revela Jesus como um boi, ou seja, revela Jesus como um servo, aquele que veio para servir e não para ser servido. E também a condição de rendição que ele fez isso para se render, a humilhação, a humildade que ele teve ao servir o homem. E é aqui exatamente nesses evangelhos que nós podemos ver claramente Jesus falando sobre a importância que nós devemos dar ao próximo, ao outro. Nós devemos servir ao outro com amor, com graça, com muita longanimidade, com muita benignidade. Em seguida, nós temos o Evangelho de Lucas, que revela Jesus como o Filho do Homem, aquele que encarnou, que desceu da sua glória, deixou a sua majestade, encarnou nessa natureza humana, mas que não perdeu a sua divindade. Era 100% homem, 100%
Deus, mas mostrou a sua espiritualidade, a sua divindade através da sua figura humana, assim como nós. Isso nos traz uma reflexão de que nós, mesmo nessa natureza inclinada para o mal, nós temos condições suficientes, estamos de fato em Cristo, de expressar, de manifestar a nossa espiritualidade através da nossa humanidade. Até porque toda a nossa espiritualidade, ela deve ser exercida através da nossa humanidade, porque a maioria dos mandamentos se cumpre no outro. Eu devo amar o outro, eu devo servir o outro, eu tenho que ter a preocupação de suportar o outro em amor. Em seguida, falei sobre o Evangelho de João, que revela Jesus como águia. E o que isso nos traz? Nos traz que Jesus, assim como a águia, tem foco, é forte, se renova, se fortalece. Então eu trouxe para a igreja a reflexão de que nós devemos ter uma fé inabalável, uma fé que se renova apesar das aflições, porque Jesus mostrou o seu foco, o seu alvo, a sua determinação em todos os momentos, isso é muito claro nos evangelhos. Então, o que eu quis trazer com essa administração? Que nós procurássemos identificar o que nós temos desse Cristo, o que nós temos desse Jesus, o que nós temos desse rei, o que nós temos desse servo, o que nós temos desse homem, o que eu me identifico com o caráter, com a personalidade, com os princípios, com os valores desse homem que impactou a minha vida, desse homem que eu digo que eu sirvo, desse homem, desse Deus, desse profeta, desse líder, desse mestre, deste servo que eu digo que eu sirvo, que eu adoro, que eu amo. O que as pessoas fossem falar sobre mim, se as pessoas fossem falar sobre mim, o que elas iriam falar, o que elas iriam escrever sobre a minha pessoa se fizesse uma biografia? Será se elas iriam ressaltar, relatar o perfil de Cristo? Seria encontrado em mim, em minhas atitudes, no meu estilo de vida, o perfil de Cristo? Basicamente foi essa reflexão que eu quis deixar para todos que estavam na igreja no domingo passado. O que você tem de Cristo? O que você tem do rei? O que você tem do servo? O que você tem do homem Jesus? O que você tem daquele que é filho de Deus? Aquele que veio, encarnou e deu para você uma oportunidade única de participar do seu reino e reinar com ele. Muito obrigado, espero que você tenha uma boa edificação essa semana e nos encontraremos em breve. Muito obrigado.